Negociações entre Estados Unidos e Irã não vão para frente e Estados Unidos agora fala que vai fechar por conta própria o Estreito de Hormuz. Pessoal, uma reviravolta muito grande aí no cenário atual. Vamos no nosso panorama semanal, vamos dar uma olhada em tudo que está acontecendo, como é que o mercado está reagindo em relação a isso. E tem coisa boa. Tem coisa boa vindo aí, tá? Tem coisa boa, a gente pode ver a resolução, apesar de não estar indo tudo tão redondinho, tem coisa boa vindo aí. Vamos dar uma olhada aí para frente. Para quem não me conhece, meu nome é Marcos Praça, sou analista aqui na Zero Market Brasil. E se você é novo aqui no canal, venho lhe convidar a se inscrever e ativar as notificações. Toda semana tem vídeos novos para vocês e, é claro, é muito importante que você já deixe um like a partir de agora. Bora para a vinheta. Bom, vamos lá, pessoal. Primeiro quadro aqui do nosso panorama, o termômetro da semana. Vamos dar uma olhada em como é que estão reagindo esses mercados, né? Como é que tá a coisa. Bom, basicamente, hoje, né, S&P 500, estamos aí num clima positivo, né, de alta, né, batendo aqui, renovando, inclusive, as máximas aqui desde sexta-feira. A gente não bate esse patamar, pessoal, desde o mês 10, né, desde outubro. Interessante. Não, desculpa, pessoal. Porque aqui é o contrário, né? No mês passado. Tá, mas tudo bem. Vamos lá. Basicamente, pessoal, o que a gente tem aqui? Uma recuperação bem forte, mostrando que o mercado está confiante. O mercado está confiante de que, ó, a coisa vai dar bom. Vai dar bom essas negociações. A gente está vendo que é um morde-a-sopra muito grande, e aí, né? Não negocia daqui, vai fechar o Estreito de Hormuz dali, né? São muitas ameaças intensas que a gente olha e a gente fica de cabelo em pé, mas... Então, a ideia é que vai se resolver, né? Os contratos futuros, inclusive, estão apontando que, né, a ideia é que vai se resolver. Então, o investidor já está comprando a resolução do problema, tá? Então, vamos lá. A gente tem aqui um índice um S&P 500 subindo hoje. Opa, peraí que eu perdi minha régua. Aqui, ó. Subindo hoje 0,80%, já com uma oscilação aqui de 1%, né, entre a mínima e a máxima, ok? Isso é muito positivo, né? A gente tem aqui, no caso, uma bandeira, né? A gente pode considerar quase que um mastro-bandeira aqui, mas como está indo embora, sem olhar para trás, pessoal, a gente vai ter que dar já vai flertar aqui com a máxima histórica, né? A verdade é essa, a gente tem alguns pontos de inflexão aqui para ficar dando uma olhada ainda, principalmente, por exemplo, esse aqui, né? Que é um ponto que por diversas vezes tocou, né? Aqui, ó, como é que ele tocou por diversas vezes, né? É um ponto que travou nessa parte aqui, né? Tem muita troca de lote, né? Vem, sobe, desce, é o miolo, basicamente, dessa resistência, desse suporte, e vai chegar lá, já ele vai estar testando lá, no caso, né, 690 aqui do SPY, que é o índice é o ETF que replica o índice americano, o S&P 500. E já, né, mais ali na frente, já vai estar na máxima histórica aqui, não vai demorar muito, vai dar aqui os 700 pontos aqui, arredondando, né, basicamente, quase 700 pontos aqui de resistência do SPY. Quanto ao índice Bovespa, positivo então, pessoal, cenário positivo também para índice Bovespa. Dá uma olhada aqui, uma sequência de alta, né? Olha a escadinha, quinta, sexta, sábado, com a expectativa e mesmo com as negociações estão acontecendo. Apesar dos pesares, parece que quinta-feira vai ter uma outra coisa na mesa, mas esse primeiro choque é isso aí, vão pro tudo ou nada, quero isso, quero aquilo. Aí começa a desidratar as coisas, né? Depois, então... eu acredito que vai ter muita ameaça nesse meio tempo, mas, como eu já falei, no nosso Café com Investimentos domingo, em outros momentos, vamos anular esses ruídos de curto prazo, tá? Vamos anular. No vídeo de sexta-feira, falei que está tendo muito insider trading, então vamos anular esses ruídos e vamos concentrar no que como o preço está reagindo. É positivo, tá? É positivo. Os 200 mil, pessoal, tá logo ali. Eu botei uma resistência nos 200 mil pontos do índice Bovespa. Vocês têm noção disso? Vamos chegar nos 200 mil? É isso, pessoal. 197, agora, nesse exato momento, 197.970, 198 mil arredondando, isso já é a resistência dos 200 mil. Pessoal.
São 2.000 pontos, parece muito, mas para essa quantidade toda, aqui já estamos praticamente na resistência dos 200.000. Já começa a bater o número psicológico na cabeça. E aí? A gente sabe que esses números psicológicos bem intensos tem-se a expectativa de, toca lá e dá uma corrigida, né? Dá uma corrigida. Pelo fator psicológico mesmo, né? 200, vai comprar acima de 200, fica caro. Enfim, mas, né, vai buscar lá, tá buscando, já estamos basicamente na zona dos 200.000 pontos do índice Bovespa. E aí depois a gente pode apresentar meio que no curto prazo, pelo menos, uma correção aqui, né, para fazer um pullback aí, realmente surfar, mas do jeito que tá as coisas aqui, em breve, já vamos estar negociando acima de 200.000. 200.000 vai virar suporte, do jeito que tá. Mas lembre-se que tem um fator psicológico aqui dos 200.000 de ter uma correção, tá? Então o cenário, pessoal, é muito positivo. Até ouro, né, pessoal? Até ouro aqui tá legal, tá? No ouro aqui, o que eu marquei, pessoal? Temos uma linha de tendência de alta, uma linha de tendência de baixa. Uma de alta no curto prazo, tá ela aqui, e uma de baixa no médio prazo. Ou seja, é um triângulo simétrico. Quando isso aqui rompe, tende a pegar força, tanto para cima quanto para baixo, perfeito? Então vamos ficar de olho nesse triângulo simétrico, mas o ouro estar acomodando desse jeito, olha como é que as médias móveis elas vão se entrelaçando, vão se juntando mais. Isso mostra iniciando uma consolidação, né? Então repara como é que ele vai diminuindo a frequência, vai diminuindo, vai lá em cima, vai lá embaixo, vai afunilando e vai pressionando ali, vai ficando mais consolidado, tá? É uma figura gráfica de consolidação essa aqui. Isso é interessante, é bom porque mostra que o momento as coisas estão em cima do muro, né? E aí? Resolve, não resolve? O ouro, que era uma proteção mais para coisas futuras, está se comportando mais como uma proteção para coisas futuras. Agora ele teve essa correção, né, para o curto prazo, mas agora está retomando aí novamente. Então a gente tem essa compressão aí do ouro. Não é positivo, estamos iniciando também a semana no positivo ouro, mas o fato dele estar consolidado é interessante, é importante também, é bom. Vamos lá, é positivo para o cenário, para o nosso radar aqui, nosso termômetro aqui do nosso panorama. E o euro-dólar, pessoal, mesma coisa, eu tenho marcado sempre com vocês ele em caixotinhos aqui, ó, encaixotou, agora já rompeu, mas era um caixotinho, no rompimento do caixote, tanto para cima quanto para baixo, é compra, é venda, já rompeu, já deu operação aqui hoje, quem pegou, parabéns, né? Ele tá basicamente, repara como é que essas médias móveis elas estão completamente quase flat, consolidadas, então chegando aqui de 200 também. Então isso mostra uma consolidação, né, de longuíssimo prazo aqui para esse ativo, né, para esse par, euro-dólar. E no caso, só vale a pena, é mais interessante buscar operações nos extremos, tá? Nos extremos. Por quê? Porque a gente consegue pegar um movimento mais direcional para o meio, né? Chega perto, pelo menos, aqui dos extremos, ele tende a voltar, né? Ou pode ter um rompimento, como acontece aqui, um falso rompimento, enfim, tem um rompimento de curto prazo e depois volta para a média, mas no geral se falando, quando chega próximo aqui, ó, como é que a média móvel de 200 serviu de suporte aqui? Ele chega nos extremos e aí tende a convergir novamente. Então, o ideal é a gente buscar operações nos extremos, mais próximo à resistência e suporte, que está chegando aqui, né? Para essa semana, talvez, mas ele pro final de semana chegue ali uma operação. E na hora que você vê que está corrigindo, a gente entra. Pode ter um rompimento? Pode, porque caso se resolva esses conflitos aí, tenha um acordo, a gente está vendo aí que é dólar para baixo, né? Deixa, inclusive, eu dar uma olhada aqui como é que está o UDX, né? O dólar, né, principal, olha ele corrigindo aí. Então é isso. Se o dólar voltar a corrigir forte aqui com a resolução dos problemas, então a gente pode ter aí um euro-dólar vindo a romper e voltando a ter aquele cenário aí, que era o que estava acontecendo aqui já, realmente de alta aí do euro, tá bom? Bom, pessoal, partindo agora para o nosso quadro Radar de Risco. No Radar de Risco, basicamente, eu gosto de mostrar para vocês algumas notícias para a gente ficar de olho. O que está acontecendo na semana que a gente deve ficar de olho. O calendário econômico, ele tá lá no Instagram agora, nos stories. Acompanha lá nos stories o calendário econômico. Mas vamos lá. Para essa semana nós temos aqui, ó, Forças Armadas vão bloquear todo o tráfego marítimo do Golfo de Omã.
né, do mar Arábico. Então a gente tem que ficar de olho se isso aqui realmente vai acontecer, aparentemente já está talvez acontecendo, né? Eles falaram que vão, alguns portos importantes eles vão tomar conta e não vão deixar navio iraniano passar. Eles querem pressionar o Irã. E o Irã já retornou falando que se acontecer isso, eles vão destruir tudo. Os portos. Não. Ou é para todo mundo ou é para ninguém, segundo o Irã. Responderam dessa forma aqui. A gente sabe que na quinta-feira, pessoal, tem mais negociação, tá? Já tá acontecendo a todo momento, né? O Irã reclamou aí de que teve alguns impasses, né? De que aconteceram não aconteceu, não chegou ao ponto que queria, cada um queria muita coisa, e o Irã acusou aí os Estados Unidos de sair da negociação ali, foram embora e tal, e ficou por isso, falando que foi uma coisa mais política do que tudo. Basicamente, pessoal, o que nós temos para ver aí? Primeira rodada. Olha aqui, ó. Primeira rodada, né? São 2 semanas de negociações aí de cessar fogo, né? Vamos lá. A primeira rodada, né? Aconteceu, não, é encerrada sem acordo. Óbvio, isso aí, cada um vai por tudo ou nada nessa primeira. E agora vamos começar a desidratar. Só que tá tendo essa pressão dos Estados Unidos, né? Para tentar forçar eles a aceitar mais termos ali, abrir mão das coisas, né? Então vamos ver o que vai acontecer. Tem algumas exigências chatas de ambos os lados, né? Então, basicamente, pessoal, vamos ficar de olho no noticiário para ver se vai realmente travar, porque a gente tem um petróleo. Deixa eu abrir como é que tá o petróleo aqui, né? WTI. A gente tem um petróleo, ó, até em queda hoje, né? Até em queda, mas muito próximo aos 100. Muito próximo aos 100. Então, tem esses anúncios de que está tentando resolver a coisa, está sendo positivo para todo mundo. Mas o petróleo ainda está bem alto, então tem que ver como é que vai ficar essa situação aí. Vamos ficar de olho justamente, principalmente na quinta-feira, que é onde aparentemente eles vão ter outra reunião, né, fechada lá no Paquistão, e pode sair um acordo daí, tá? Pode sair um acordo daí. Então, foco total aí para como é que tá, o que estão fazendo aí de pressão. Aparentemente é um cessar-fogo, não pode ali, não vamos atacar um ao outro. Diz ele que vão travar o Estreito de Hormuz, mas vou travar aqui, mas ninguém passa, mas não te ataco, nem me ataca. Então, assim, tá estranho isso aí, né? E quinta-feira, né, falta bastante, tem muita coisa para acontecer até lá, eu sei, mas quinta-feira aparentemente vai ter outra reunião, porta fechada aí, para dar uma olhada aí como é que vai ficar. Pessoal, próxima parte aqui do nosso panorama é o nosso caso prático. Caso prático, pessoal, basicamente o que eu quero fazer aqui com vocês. Dessa vez, caso prático da semana, eu quero dar uma olhada no dólar. Tem muita gente me perguntando. E Marcão, e esse dólar para real aí, né? Rompeu abaixo de 5, chegou a ser negociado aqui, o futuro ainda não? Ok, ainda não aqui, mas ele chegou aí, o spot chegou a ficar abaixo de 5 aí hoje, né? Perdendo aí os 5. E a tendência é de baixa. Como a gente pode ver aqui no USDX, que basicamente é o dólar contra uma cesta, né, do dólar contra moedas de países desenvolvidos, a gente pode ver que o dólar perdeu força, não é só contra o real. Então o dólar, hoje, né, inclusive, né, desde quando ele abriu, chegou a cair quanto aqui? Chegou a cair 0,76 pontos aqui. Deixa eu aumentar isso aqui. Opa, quero ver em porcentagem, por favor. Aqui, 0,76%, ok. Em relação ao fechamento de sexta-feira, né, chegou a cair 0,25%. Ok. Agora, pessoal, a gente sabe que o real tem algumas forças aí ajudando eles, né? A gente tem a segunda taxa de juros real maior do mundo. Então tem uma operação carry trade facilita. O Brasil teve uma performance interessante, muito boa, resiliente, frente ao tarifaço do Trump. Foi um dos países que tomou a maior tarifa, uma das maiores tarifas, e mesmo assim não baixou a cabeça, conseguiu exportar ainda mais. Exportou ainda mais o Brasil, mesmo com tarifaço. Ou seja, sem tarifaço, cortou, melhorou ainda mais. Então o Brasil, ele é resiliente, o Brasil é potência, é forte, em commodities é forte, não tá tão prejudicado por tarifaço de Estados Unidos. Então, e com a maior taxa de juros real do mundo. Então tem fatores positivos. Eu sei que vocês vão ter todo mundo tem, eu tenho uma lista inúmeras aqui de problemas, eleição, risco fiscal, uma lista enorme. Mas
dos males, eu falo todo mundo, dos males o menor. Às vezes você olha assim, tá, em qual outro país emergente que a gente vai investir? Às vezes o Brasil é outro que tá melhor, né? Ainda mais com esse juros real altíssimo. Então, isso atrai os investidores, então o Brasil vai ter uma performance melhor mesmo. O dólar já tá caindo, tem a força do dólar caindo. E vamos direcionar o dinheiro para onde? Brasil é uma ótima opção. É o que o gringo tá fazendo, tá trazendo dinheiro pro Brasil. Porém, a gente tem alguns fatores aí no curto prazo que podem atrapalhar. Uma eleição, risco fiscal, medidas populistas de várias coisas do tipo, pode mudar a política toda de acordo com as pessoas eleitas e tudo mais. E a outra, né, a gente já vem aqui, no caso, para o nosso último quadro aqui do panorama, que é o momento educacional, né? Que eu já vou correlacionar essa questão do dólar. Marcão, um ótimo momento, é um bom momento para comprar dólar? Sempre. O dólar não é uma coisa para você, talvez. Tem gente que vai fazer um day trade e tudo mais, mas, pessoal, o dólar, historicamente falando, ele valoriza, né? Tem um momento, esse é um momento aqui que a gente está vendo ali, mas não vai, né, chegar normalmente a 1 para 1 ali. Então, tem forças agora que está convergindo para o dólar cair mundialmente, desvalorizar, né? Quando vocês verem aqui, esse ativo aqui, né? Vocês conseguem visualizar melhor. Uma desvalorização do dólar, né? Do dólar, olha aqui, ó. Do dólar em si, aí sim. E aí tem mais a parte, aqui, ó. E tem mais a parte de benefício do real, valorização do real. Então, tem vezes que a gente está com um dólar valorizando e um real desvalorizando. Aí a cotação vai lá para a lua, era o que aconteceu ali quando o dólar estava 6 e pouco. Agora a gente tem um dólar desvalorizando e um real valorizando, por causa de juros real, de vários fatores. Mas a gente tem uma das forças vai perder força daqui a pouco. O dólar pode continuar até perdendo força. Mas o real também talvez não vai ganhar mais tão força. Por quê? Vou mostrar aqui para vocês como a gente dá uma olhada na curva de juros nesse nosso momento educacional. Curva de juros, pessoal, basicamente esses são os contratos de juros futuros, né? DI1F 2028, DI1F 2027, que a gente chama de faca. Então a gente bota o ano. Esse 7 no final como vai estar os juros a cotação aqui é como vai estar os juros no primeiro dia desse ano, 2027. Ou seja, o último dia, passou o último pregão de 2026, 2027, primeiro dia de 2027, janeiro, tá aqui, ó, janeiro, primeiro dia do pregão, a previsão é que esteja em 14,08. Ou seja, hoje 14,75, acredita-se em mais, pelo menos talvez 3 cortes de 0,25 ao longo do ano, ou um de 0,50, um de 0,25, hoje é o que o mercado precifica. E aí você consegue ver que até há pouco tempo atrás estava precificando 13, mais 1% de queda esse ano, né? Então isso é importante a gente acompanhar. Mas o que eu quero mostrar para vocês aqui é a curva de juros. A gente levanta aqui, ó, daqui de baixo no TradingView, dá uma olhada aqui, ó. E essa aqui já é a curva. Depois que você clica num contrato desse de juros, tem a dos Estados Unidos também, né? US, de United States. Aí o prazo, né, 10 anos. Então, contrato para daqui a 10 anos, vencimento para daqui a 10 anos, ou o juros para daqui a 2 anos, 2Y, 5Y, 5 anos, enfim. Vamos dar uma olhada no brasileiro aqui. Se a gente sobe aqui, ó, já aparece a curva de juros pequenininha, a gente clica em More Info, mais informações, a gente tem a curva geral aqui. E aqui que eu quero ensinar vocês a dar uma olhada. Hoje, né, aqui, ó, juros está, né, aqui já precificando um cortezinho para a próxima reunião, talvez, né? Ali, né? De 0, mais um cortezinho de 0,25, né? E caindo, ou uma manutenção, né? Enfim, vamos ver, mas vem caindo para chegar aqui, ó, 2027, né? Já aos 14,065, ou seja, 14, arredondar para 14, né? E aí vai descer, isso pode mudar, até chegar lá em 2007 vai mudando isso aqui, né? Vai mudando, aí depois vocês veem o deslocamento da curva de juros, que é possível ver depois, eu ensino numa próxima aula. Mas olha só, para 2028, 13,50, repara que tem-se uma expectativa de cortes esse ano, no próximo ano, e depois estagnado, infinito. Ou seja, não está precificando um super ciclo de corte de juros ainda, né? Mas tem-se uma expectativa de corte de juros. Conforme isso aqui aumentar, porque, né, será que os juros, muita gente estima, e aí, os juros não voltam para um dígito no Brasil mais? Porque aqui o mínimo que está sendo precificado é 13, né? É 13 e pouquinho, ou seja, né, 13% ainda é um juros muito alto, altíssimo, para uma inflação que está na meta,
né? Tá dentro da meta em 4 ali, abaixo de 4%. Então, assim, ainda é um juros real muito altíssimo. Quando isso aqui começar a precificar, já tem essa precificação para baixo, quando isso aqui precificar mais para baixo ainda, talvez resolvendo esse problema de Hormuz, talvez já acalmando essa questão dos conflitos, aí sim, pessoal, nós vamos ter talvez uma desvalorização do real. Vai valer menos aí a ideia no futuro. Hoje, ainda está precificado um juros muito alto, mesmo com um ciclo de corte no horizonte, que já começou, isso é importante saber. Esse ciclo aqui, isso aqui estava mais baixo. Né? Se a gente for dar uma olhada aqui, foi o conflito que inverteu a situação. Mas se a gente for pegar uma ponta longa, olha aqui, isso aqui já estava caindo, olha como é que ele estava caindo. Já estava em 13 aqui, né? Agora está 13,45, enfim, subiu tudo, né? Vamos pegar aqui para um ano mais recente, olha como é que ele vinha caindo, né? Vinha caindo, depois com um ciclo de cortes ali, ó, 12.500 aqui, o faca 29, né? Final de 2028, já estava em 12.500, desculpa, 12,5% para fechar 2028. Então, assim, tinha uma expectativa de corte, estava caindo, era isso e caindo, olha aí a escadinha, e caindo. Então, talvez ia chegar uma precificação de um dígito, né? E um dígito, o mercado podia estar precificando isso. Mas com esses conflitos, subiu os juros tudo. E agora, né, com uma resolução, quem sabe isso aqui não volta a cair. Então, essa é uma das principais forças aí que podem convergir para o real ficar mais fraco, né, desvalorizar um pouco, porque vai ficar menos vantajoso emprestar dinheiro aqui pro Brasil, né? Enfim, é normal, cai os juros, vai pagar menos, então tem menos interesse, né? Fora eleições e tudo mais, então tem algumas forças que convergem pro real desvalorizar. E a gente imagina que esse problema ali do Irã se resolva no curto prazo, né? Isso aqui pode voltar a precificar para baixo, e aí sim a gente teria uma valorização do dólar frente ao real, né? Uma desvalorização do real, talvez, que aí causaria esse efeito no ativo aqui, né? No dólar contra o real brasileiro, né? Aqui, ó, dólar contra o real aqui, moedinha do Brasil. E a gente pode sim ver uma retomada. Então, talvez esse ponto... Marcão, dá para ficar mais abaixo de 5? Ele ser operado? Pode. Principalmente com esse monte de coisa acontecendo agora, né? Dependendo do como resolver, como não resolver. Mas, né, como a gente sabe que no longo prazo, no médio e longo prazo, tem forças ali que tendem a empurrar esse ativo aqui para valorização. Então, fiquem de olho nisso. Bom, pessoal, esse foi o Panorama da Semana. Vou ficando por aqui. Quem gostou, não esquece de deixar um like e se inscrever no canal. Valeu!